Você já viveu aquele momento em que tentou orar, mas as palavras simplesmente não saíam? A garganta apertada, o coração pesado, e tudo o que você conseguia era um suspiro. Um silêncio cheio de dor, de confusão, de sentimentos que nem você mesmo sabia explicar. Talvez você tenha tentado dizer, Deus me ajuda, mas o que saiu foi só um choro. Talvez você tenha pensado, Senhor, eu não sei o que fazer. E a única coisa que aconteceu foi um nó na alma. E é exatamente aí, nesse lugar de fraqueza e sinceridade, que o Espírito Santo entra em cena. Porque o Espírito Santo não precisa de palavras bonitas. Ele não espera frases bem formadas, nem orações ensaiadas. Ele se move quando o coração já não consegue se mover sozinho. A Bíblia diz em Romanos 8:26, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você entende o que isso significa? Significa que quando a sua voz se cala, o céu ainda te ouve. Quando você não consegue explicar o que sente, o Espírito Santo traduz cada emoção, cada lágrima, cada suspiro. Ele pega o que está confuso dentro de você e apresenta diante do trono de Deus de forma perfeita, sem ruído, sem erro, sem equívoco. O Espírito Santo é o intérprete da alma humana diante do Pai. Ele entende aquilo que nem você entende. Quando você diz, Senhor, estou cansado, o Espírito Santo traduz, Pai, ele precisa do teu descanso. Quando você chora em silêncio, o Espírito Santo diz, Pai, olha o coração dela. Ela não precisa de respostas, precisa da tua presença. Quando você se sente perdido, o Espírito Santo fala ao céu, Pai, segura ele, mostra o caminho, reacende a fé. Essa é a beleza da graça. Mesmo quando você não tem forças para orar, você nunca ora sozinho. O Espírito Santo não apenas habita em você, ele ora dentro de você. Ele transforma gemidos em intercessão, transforma dor em diálogo, transforma confusão em clamor. E tudo isso acontece num nível tão profundo que nem sempre você percebe. Mas o céu inteiro se move quando o Espírito fala por você. Imagine por um momento. Você de joelhos, em silêncio, sentindo-se pequeno, cansado, sem palavras. E o Espírito Santo ali, ao seu lado. Não como um observador, mas como um intercessor. Ele pega o que há de mais verdadeiro dentro de você e leva ao coração de Deus. Ele não deixa nada se perder. Nem o arrependimento, nem a dúvida, nem a dor, nem o amor. E enquanto ele intercede, o Pai responde. Não porque você falou tudo certo, mas porque o Espírito Santo falou por você. Por isso, nunca acredite que uma oração silenciosa é uma oração vazia. O silêncio de um coração quebrantado é a linguagem preferida do Espírito Santo. Quando as palavras acabam, o poder dele começa. O Espírito Santo é a voz que se levanta dentro de nós quando todas as outras se calam. É o consolo que fala quando a alma se cala. É o fogo que traduz a lágrima, o gemido, o suspiro, e transforma tudo isso em intercessão viva. A sua oração não precisa ser perfeita. Precisa ser entregue. Porque quem aperfeiçoa a oração é o Espírito Santo. Ele sabe o que o Pai precisa ouvir, mesmo quando você não sabe o que dizer. E essa é uma das maiores provas do amor de Deus. Ele não apenas te ouve, ele te ajuda a ser ouvido. Quando o Espírito Santo intercede, o céu se inclina. As orações mais sinceras são as que vêm de um coração ferido, mas cheio de fé. E o Espírito Santo está ali, traduzindo tudo, conectando o humano ao divino, o fraco ao forte, o imperfeito ao perfeito. Ele é o elo entre a sua fragilidade e o poder de Deus, o mensageiro do invisível, o tradutor das lágrimas, o intérprete do silêncio. E quando você entende isso, você descansa, porque percebe que não precisa saber orar, apenas precisa estar disposto a se abrir. Então, se hoje você sente que não tem palavras, apenas feche os olhos, respire fundo e diga, Espírito Santo, ora por mim. Ele vai entender. Ele sempre entende. E vai levar ao coração do Pai tudo o que você jamais conseguiria dizer. E talvez,
Enquanto ele faz isso, algo dentro de você começa a mudar. A paz que você não tinha começa a nascer. O peso que você sentia começa a sair. E o amor de Deus começa a preencher o espaço que antes estava vazio. Porque onde o Espírito Santo está, o silêncio tem voz, a dor tem tradução e o coração encontra descanso. E agora é o momento de silenciar a mente e permitir que o Espírito fale por você. Você já ouviu sobre o poder do Espírito Santo que traduz aquilo que não conseguimos dizer. Agora é hora de experimentar isso. Não como uma teoria, mas como um encontro. Não apenas com palavras, mas com o coração aberto. Fique comigo até o final dessa oração e experimente a paz, a leveza e clareza que essa oração guiada pelo Espírito vai te trazer. Feche os olhos. Respire devagar. Deixe o mundo lá fora se calar por um instante. O Espírito de Deus está aqui, não distante, mas presente, dentro de você. Ele está pronto para pegar o que você sente e transformar em oração. Está pronto para traduzir seus medos em fé, suas lágrimas em palavras, seu silêncio em adoração. Agora, deixe que ele ore por você, com você, em você. E enquanto o Espírito Santo começa a se mover, permita que estas palavras se tornem também as suas palavras diante de Deus. Espírito Santo, eu respiro fundo e me coloco diante de ti. Não com palavras ensaiadas, nem com frases perfeitas, mas com a alma nua, cansada de tentar carregar sozinha aquilo que só tu podes sustentar. Há dias em que oro e não sinto nada. Dias em que o coração parece distante, em que a mente se perde e o silêncio parece ser a única resposta. Mas hoje eu não quero fugir desse silêncio. Hoje eu quero te encontrar dentro dele. Tu conheces o que se passa dentro de mim, Espírito Santo. Conheces cada fenda da minha alma, cada lembrança que ainda dói, cada pensamento que tento esconder. Não há disfarce que te engane, não há sombra que tua luz não alcance. Eu te convido, Espírito de Deus. Entra nos lugares onde nem eu tenho coragem de ir. Visita as feridas antigas, as orações que abandonei no meio do caminho, os sonhos que pareciam grandes demais para mim. Toca o que está endurecido, amolece o que o medo congelou. Muitas vezes tento controlar a vida, escolher caminhos, decidir o futuro, como se eu soubesse o que é melhor para mim. Mas, Espírito Santo, eu reconheço, eu não sei. Eu não vejo o que tu vês, não compreendo o que tu compreendes. E é por isso que eu me rendo. Eu te entrego o controle, mesmo tremendo, mesmo sem entender. Porque sei que tu és o Consolador, aquele que traduz o que minha mente não consegue dizer. Quando eu apenas suspiro, tu entendes. Quando eu choro, tu transformas o choro em oração. Quando eu me calo, tu falas ao Pai por mim. Espírito Santo, eu não quero apenas sentir tua presença. Eu quero viver em tua direção. Quero aprender a descansar em teus braços, a confiar que quando tudo foge do meu controle, na verdade, está seguro nas tuas mãos. Tira de mim o peso de querer ter respostas. Tira a pressa, o medo, a dúvida. Ensina-me a respirar tua paz, a ouvir tua voz suave no meio do caos. Eu quero ser moldado por ti, Espírito Santo. Não quero apenas te conhecer, quero te obedecer. Tu és o vento que sopra onde quer, e eu quero ser apenas uma folha leve nas tuas mãos. Conduz-me como o vento guia o fogo, como o rio que segue o curso sem resistir. Leva-me para onde a tua vontade for. Se for tempo de parar, que eu pare. Se for tempo de esperar, que eu espere. Se for tempo de seguir, que eu vá. Mas que em tudo eu vá contigo. Espírito Santo, eu te entrego meus planos, minhas decisões, minhas inquietações. Eu te entrego o medo do amanhã e a necessidade de entender o hoje. Eu te entrego os vazios que tento preencher sozinho e os pesos que carrego em silêncio. Sopra sobre mim, Espírito de vida. Transforma as cinzas das minhas tentativas em fogo novo de fé e esperança. Reacende dentro de mim o desejo de orar, de estar contigo, de te ouvir sem medo. Não quero apenas pedir, quero te amar. Não quero apenas falar, quero te ouvir. Não quero apenas sobreviver.
quero viver em tua plenitude. Espírito Santo, limpa o meu coração. Apaga o ruído das vozes que me confundem e me ensina a reconhecer o teu sussurro, aquela voz mansa e firme que fala em paz. Quando eu quiser desistir, me lembra que tu estás aqui. Quando eu achar que é tarde demais, me mostra que o tempo de Deus é perfeito. Quando eu tentar resolver tudo sozinho, me recorda que a força não vem de mim, vem de ti. Hoje eu não quero controlar, quero confiar, não quero entender. Quero crer, não quero temer, quero descansar. Vem, Espírito Santo, envolve-me agora com tua presença. Satura o ambiente da minha alma com tua paz. Leva embora a culpa, a ansiedade, o desespero. Que cada parte do meu ser te reconheça como Senhor e amigo. Tu és bem-vindo aqui, não só neste momento, mas em cada respiração, em cada pensamento, em cada passo. Ensina-me a viver em comunhão contigo, a andar debaixo da tua direção e da tua voz. Eu abro o coração, Espírito Santo. Faz morada em mim e transforma minha fraqueza em lugar de encontro contigo. E enquanto tu ages, eu descanso. Porque onde o teu Espírito está, a vida começa de novo. Espírito Santo, agora que minha alma se aquietou diante de ti, eu percebo o quanto dependo da tua voz. Há momentos em que as palavras me faltam, em que o coração sente mais do que consegue dizer, e é nesse espaço sagrado, entre o silêncio e o suspiro, que tu começas a falar por mim. Tu és o intérprete das minhas emoções. Tu traduzes os medos que eu disfarço, as culpas que escondo, as orações que deixei pela metade porque não sabia continuar. Tu pegas o que é confuso dentro de mim e o transformas em linguagem celestial. Tu falas com o Pai em uma língua que o céu entende, mesmo quando eu só consigo chorar. A tua intercessão é a ponte entre o que sou e o que Deus espera de mim. Tu sabes onde minha fé vacila e onde ainda há esperança, e te moves com ternura, ajustando o som do meu coração ao tom da vontade divina. Nada escapa ao teu olhar. Tu percebes a intenção por trás das palavras, a verdade escondida por trás da aparência, o arrependimento que mora no fundo da alma. Quando me prostro sem saber o que dizer, tu te inclinas e começas a orar dentro de mim. E o que o céu ouve não é a minha fraqueza, mas a tua intercessão perfeita. Tu transformas gemidos em clamor, lágrimas em petições, fragilidade em adoração. Como é grande esse mistério, Espírito Santo, saber que eu nunca oro sozinho. Mesmo quando penso que o céu está em silêncio, é o teu sussurro que ecoa diante do trono de Deus. E quando eu sinto que não sou digno de falar, tu me lembras que é justamente na fraqueza que a tua força se manifesta. Espírito Santo, eu te agradeço porque não me deixas sem voz diante do Pai. Tu traduzes o que o meu coração tenta esconder. Tu transformas o que é confusão em clareza. Tu organizas os pensamentos dispersos e os apresentas com pureza diante de Deus. Enquanto eu tento entender o que sinto, tu já estás intercedendo, construindo pontes invisíveis entre o humano e o eterno. Quando o medo me paralisa, tu falas coragem. Quando a dúvida me sufoca, tu declaras fé. Quando o desespero tenta me dominar, tu sopras esperança. E cada vez que o inimigo tenta calar minha oração, tu ergues uma voz mais alta dentro de mim. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque tu me conheces melhor do que eu mesmo. Tu sabes o que eu preciso antes que eu perceba o que estou pedindo. Tu és o elo entre a minha limitação e o poder do Pai. E mesmo quando a minha oração parece fraca, tu a transformas em algo forte o suficiente para mover os céus. Em tua presença, descubro que orar não é um esforço humano, é um ato de rendição. Não é sobre o quanto eu falo, mas sobre o quanto eu te deixo falar em mim. Porque quando o Espírito intercede, a oração deixa de ser uma tentativa e se torna comunhão. Espírito Santo, ensina-me a permanecer sensível à tua voz. Não quero correr diante da tua direção, nem falar quando tu me pedes para calar. Quero aprender o ritmo do teu coração, o tempo da tua vontade, a linguagem silenciosa da fé que confia mesmo sem ver. Tu és o sopro que carrega minhas palavras até o trono de Deus, e é por isso que eu descanso. Descanso porque sei que, mesmo sem compreender tudo,
Tu compreendes perfeitamente cada parte de mim. Quando a mente se esgota, tu começas a criar dentro de mim uma nova oração. Uma oração pura, nascida do teu próprio espírito. E o Pai, ao ouvi-la, reconhece a tua voz. A voz do Filho que vive em mim pelo teu poder. Sim, Espírito Santo, continua a orar por mim. Intercede pelas áreas que eu nem sei que precisam ser curadas. Ora pelos relacionamentos que precisam de perdão. Pelos sonhos que ainda não amadureceram. Pelas feridas que ainda não cicatrizaram. Ora por aquilo que eu escondi até de mim mesmo. Tu não te cansas, não desistes, não te afastas quando eu falho. Tu permaneces, paciente, compassivo, ensinando-me a orar, a esperar, a confiar. Tu és o amigo fiel que me conduz até o coração do Pai. E eu te agradeço por cada oração invisível que já fizeste por mim. Por cada momento em que eu quis desistir, e mesmo assim, continuei de pé sem saber por quê. Porque era o teu poder me sustentando. Por cada vez que chorei em silêncio e o teu consolo me envolveu como um manto. Hoje eu descanso nessa verdade. Não há distância entre mim e Deus que o teu clamor não possa atravessar. Não há silêncio que o teu gemido não possa preencher. Não há fraqueza que o teu poder não possa transformar em vitória. Espírito Santo, fica comigo. Continua orando dentro de mim, até que minha voz e a tua sejam uma só diante do Pai, até que a minha vontade se alinhe à vontade dele, até que o céu reconheça no meu clamor o som da tua presença. E quando eu orar de novo, que não seja apenas com palavras, mas com o coração inteiro entregue a ti. Espírito Santo, agora que compreendo tua intercessão, quero aprender a caminhar segundo tua direção. Porque não basta apenas ser consolado, eu preciso ser guiado. Tu não vieste apenas para confortar o coração, mas para conduzir os passos daqueles que pertencem a Deus. Quantas vezes tentei decidir sozinho, seguir o que parecia certo aos meus olhos, mas que no final me levou ao cansaço e à confusão. Hoje eu reconheço. Minha sabedoria é limitada, meu entendimento é pequeno demais diante da tua grandeza. Tu és o Espírito de verdade, aquele que vê além do que os olhos alcançam, aquele que conhece o caminho antes mesmo que eu dê o primeiro passo. Por isso, Espírito Santo, ensina-me a discernir. Abre meus olhos espirituais para perceber quando uma porta não vem de Deus. Quando um caminho bonito é apenas aparência. Quando uma oportunidade é, na verdade, uma distração. Dá-me ouvidos sensíveis para ouvir o teu sussurro no meio das vozes do mundo. Ensina-me a distinguir a tua paz do meu impulso, a tua vontade da minha ansiedade. Eu não quero mais andar por vista, mas por fé. Quero depender da tua direção em cada detalhe, nas palavras que digo, nas decisões que tomo, nos passos que dou mesmo quando não vejo o fim do caminho. Que a minha mente se alinhe à tua sabedoria e que o meu coração obedeça mesmo quando não entende. Espírito Santo, tu és o conselheiro fiel, aquele que me lembra quem eu sou quando o mundo tenta me confundir. Tu me ensinas o caminho da humildade, mostras que obediência é maior que sacrifício e que esperar em silêncio muitas vezes é o ato mais poderoso de fé. Quantas vezes eu quis correr à frente de Deus, querendo respostas imediatas, como se o tempo fosse um inimigo. Mas tu me ensinas que o tempo é servo da promessa, que a demora de Deus nunca é descuido, é preparo. Tu me mostras que as pausas também fazem parte do plano, que há milagres acontecendo mesmo quando nada parece mudar. Espírito Santo, eu te peço, ajusta a rota do meu coração. Endireita os caminhos tortos dentro de mim, corrige as intenções que ainda buscam o próprio reconhecimento. Purifica as motivações que me afastam da vontade do Pai. Não me deixes caminhar por emoção, mas pela tua direção firme e constante. Eu quero te seguir, mesmo quando o caminho parece estreito. Quero aprender a confiar que, se tu estás comigo, nenhum desvio é permanente, nenhum erro é irreversível, nenhuma queda é o fim. Tu me ensinas a recomeçar sem medo, porque és o Deus dos novos começos. E quando o medo quiser tomar o controle, me lembra que o teu espírito não é de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Tu me dás coragem para obedecer, sabedoria para discernir e paz para esperar.
Tu me guias como o vento conduz o barco, sem forçar, sem empurrar, apenas soprando na direção certa, até que eu aprenda a mover-me na tua corrente. Espírito Santo, que a tua voz seja a bússola do meu coração. Fala quando eu estiver prestes a errar. Corrige-me com amor quando eu me afastar do propósito. Não permitas que o orgulho me cegue, nem que o medo me paralise. Conduz-me como conduziste os profetas, com paciência, clareza e poder. Tu não és apenas um guia externo, tu és a presença viva de Deus dentro de mim. És o farol que brilha mesmo nas noites de dúvida, o conselheiro que fala com ternura, a presença constante que nunca abandona o caminho. Quando o futuro me parecer incerto, me lembra que eu não preciso conhecer o destino, basta confiar em quem me guia. Quando as circunstâncias parecerem contrárias, me ensina a olhar para além do visível, a enxergar com os olhos da fé, porque os teus planos são maiores que os meus. Espírito Santo, quero andar no ritmo da tua vontade, que meus passos estejam sincronizados com o teu mover. Se eu me apressar, puxa-me de volta. Se eu hesitar, empurra-me com tua coragem. Se eu desviar, corrige-me com tua graça. Faz-me obediente à tua direção, mesmo quando ela me leva por caminhos que não compreendo. Ensina-me a não depender das minhas emoções, mas da tua presença constante. A não buscar sinais visíveis, mas a confiar na tua voz invisível. A não andar pelo medo de errar, mas pela fé de que tu não me deixarás cair. Espírito Santo, guia-me com tua luz. Faz do meu coração uma casa de discernimento, onde tua vontade seja clara e a paz seja o árbitro. E se algum dia eu duvidar do caminho, lembra-me que o teu propósito sempre prevalece, que nada pode frustrar os planos de Deus e que quem é guiado pelo teu Espírito nunca está perdido, apenas sendo conduzido. Eu descanso na certeza de que tu me levas pelo melhor caminho, mesmo quando o trajeto parece escuro. Porque sei, o teu caminho é perfeito e tua direção é segura. Espírito Santo, quanto mais caminho contigo, mais percebo que a tua presença não é um evento, é uma habitação. Tu não vens como uma visita que chega e vai embora. Tu permaneces. Tu moras no interior do coração que se entrega, e ali fazes tua morada, silenciosa e constante. És o Deus que habita, o amigo que fica, o fogo que não apaga. Eu te sinto nas manhãs tranquilas, quando o silêncio parece orar comigo. Eu te sinto nas noites longas, quando nenhuma palavra faz sentido, mas a tua paz cobre tudo. Eu te encontro nos detalhes simples, no vento que sopra, na canção que toca de fundo, no versículo que salta da página como se tivesse sido escrito só para mim. E quanto mais te percebo, mais quero permanecer nesse lugar. Espírito Santo, ensina-me a viver em constante comunhão contigo. Não quero mais te buscar apenas quando a dor me alcança ou quando o medo me visita. Quero aprender a andar contigo em cada instante, a conversar contigo no meio da rotina, a ouvir tua voz nas decisões mais comuns. Porque sei que comunhão não é sobre momentos intensos, é sobre constância, é sobre permanecer no mesmo compasso do teu amor. Tu me chamas para perto quando tudo dentro de mim se dispersa. Tu me lembras que estar na tua presença não é fugir do mundo, é enxergar o mundo com teus olhos. Tua intimidade me molda, me refina, me torna mais parecido com Cristo. Cada vez que te escuto, algo velho morre, algo novo nasce. A comunhão contigo é o processo pelo qual me torno inteiro. E mesmo quando o coração se distancia, tu esperas, paciente, até que eu volte. Não me acusas, não me afastas. Tu me atrais com amor, me envolves com tua doçura, me reconduzes ao centro da vontade de Deus. Tua presença não impõe, ela convida. Não força, ela convence. Não domina, ela transforma. Espírito Santo, eu te agradeço por me ensinar que intimidade não se constrói com pressa. Ela nasce no silêncio, na repetição dos encontros, na decisão diária de estar contigo mesmo quando não sinto nada extraordinário. Porque é ali, nas horas comuns, que o extraordinário floresce. Tu me mostras que comunhão não é sobre sentir, é sobre permanecer. E quando permaneço,
Começo a entender o ritmo do teu coração. Tu és como um rio que nunca cessa de fluir. Quando eu me aproximo, o teu mover me purifica. Quando mergulho, o teu amor me cobre. E quanto mais tempo permaneço nas águas da tua presença, mais me torno parte desse fluxo, até que já não sei onde termina o meu querer e começa o teu. Espírito Santo, quero que a minha vida seja uma resposta à tua presença, que o meu tempo te honre, que as minhas palavras te reflitam, que os meus pensamentos te agradem. Faz de mim um altar constante, onde o fogo nunca se apaga e a adoração nunca cessa. Que a tua presença me seja mais doce que qualquer prazer passageiro, mais profunda que qualquer emoção. Porque o que eu busco não é um arrepio, é comunhão. O que eu quero não é um instante, é habitação. Quero que o teu Espírito me envolva de tal forma que cada respiração seja uma oração, cada silêncio, uma adoração, cada ato, uma entrega. Espírito Santo, habita plenamente em mim. Retira o que te entristece, limpa o que impede teu fluir, arranca as distrações que tentam ocupar o teu lugar. Dá-me um coração sensível, capaz de reconhecer teu toque, mesmo quando é leve, tua direção mesmo quando é sutil, que nada em mim seja indiferente à tua presença. Tu és o selo da promessa, o penhor da eternidade, o amor de Deus derramado em meu coração. É por ti que posso clamar, Abba, Pai. Porque és tu quem me faz lembrar que pertenço a Ele. E quando o inimigo tenta mentir dizendo que estou só, é tua voz que sussurra: eu estou aqui. Espírito Santo, ensina-me a sustentar o fogo da tua presença. Não quero ser alguém que apenas te sente. Quero ser alguém que te carrega. Não quero momentos de presença. Quero uma vida de habitação. E quando o mundo tentar me distrair, me lembra que nada é mais precioso do que estar contigo. Que a minha alma se torne o teu jardim secreto, onde tua presença floresce em cada manhã, onde tua voz caminha entre as orações como o vento no amanhecer. Espírito Santo, faz-me andar na comunhão que gera transformação, na intimidade que gera obediência, na presença que me molda à imagem de Cristo. Fica comigo, Espírito Santo, não apenas neste momento de oração, mas em cada hora, em cada decisão, em cada respiro. Que a tua presença se torne o meu lar e que minha vida seja o teu altar. Espírito Santo, eu sinto tua presença envolvendo tudo. Há um peso de glória no ar, uma paz que não se explica, uma certeza de que o céu está mais perto agora. O que antes era só oração se tornou encontro. O que era busca se transformou em entrega. O que era palavras virou presença. Eu me rendo, Espírito de Deus. Não quero apenas te sentir por um momento. Quero ser habitado, selado, marcado por ti. Sela-me com teu fogo, com teu amor, com tua autoridade. Marca-me de tal forma que, mesmo em meio às tempestades, o mundo reconheça tua presença em mim. Não quero ser um visitante na tua presença, quero ser morada do teu poder. Derrama sobre mim o teu Espírito sem medida. Não apenas para me consolar, mas para me transformar. Não apenas para me abençoar, mas para me enviar. Quero ser testemunha viva da tua presença, vaso cheio da tua glória, instrumento do teu mover. Que o teu fogo consuma o que é velho, que tua unção cure o que estava ferido, que tua voz firme o que estava vacilante. Espírito Santo, vem sobre mim como um vento novo. Sopra sobre o cansaço e traz vida. Sopra sobre o medo e traz coragem. Sopra sobre os sonhos adormecidos e desperta o que parecia perdido. Enche cada espaço vazio com tua presença. Que nenhuma parte do meu ser permaneça indiferente à tua unção. Eu te peço, Senhor, derrama sobre mim a plenitude da tua presença. Não apenas gotas, mas rios. Não apenas lampejos, mas o brilho constante da tua glória. Quero transbordar do que recebo, para que outros sejam tocados pelo teu amor através de mim. Que o teu Espírito se manifeste nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas orações. Que eu me torne canal e não barreira, testemunha e não espectador. Espírito Santo,
Sela minha mente com tua sabedoria, para que nenhum pensamento de engano encontre morada. Sela meus ouvidos, para que reconheçam tua voz no meio do barulho. Sela meus olhos, para que vejam o mundo pela perspectiva do céu. Sela meu coração, para que nada roube o lugar que é teu. Eu quero viver selado pela tua verdade, cercado pela tua presença, guiado pela tua vontade. Tu és o Espírito que me convence, que me corrige com amor, que me levanta quando a alma quer desistir. Tu és o Espírito da graça, que não me expulsa quando erro, mas me restaura com paciência. Tu és o Espírito da santidade, que me separa do mundo para me aproximar de Deus. Tu és o Espírito da promessa, aquele que habita em mim como selo eterno de pertença. E agora, Senhor, eu clamo. Enche-me até transbordar. Não quero viver de experiências antigas. Quero um novo derramar, fresco como o orvalho da manhã. Que o teu Espírito flua livremente dentro de mim, renovando minha fé, acendendo minha esperança, alimentando meu amor. Espírito Santo, derrama tua presença sobre tudo o que faço. Derrama sobre minha casa, para que haja paz. Derrama sobre meus relacionamentos, para que haja perdão. Derrama sobre meu trabalho, para que haja propósito. Derrama sobre minha mente, para que haja clareza. Derrama sobre minhas mãos, para que tudo o que eu tocar prospere segundo a vontade do Pai. Vem como fogo que purifica. Vem como água que limpa. Vem como vento que renova. Vem como óleo que consagra. Vem, Espírito de Deus, e faz morada permanente. Que a tua presença seja a marca da minha existência. Que a tua unção seja o selo visível da tua graça invisível. Espírito Santo, onde havia medo, coloca ousadia. Onde havia dúvida, coloca fé. Onde havia desespero, coloca esperança. Onde havia pecado, coloca arrependimento. Onde havia escuridão, acende a luz da tua santidade. Onde havia silêncio, faz ecoar o som da tua glória. Derrama o teu Espírito, Senhor, não só sobre mim, mas sobre todos que te buscam com sinceridade. Que haja um mover novo em cada casa, um despertar em cada coração, um renascimento em cada alma cansada. Que a tua presença invada os lugares secos e os transforme em jardins. Que a tua glória visite os corações feridos e os torne templos de esperança. Espírito Santo, o que antes era deserto agora floresce, porque onde tu estás, há vida. Onde tu passas, há renovo. Onde tu ficas, há transformação. Eu te peço, fica, permanece, reina. Que a tua presença se torne o ambiente da minha alma. Que o teu derramar me conduza a viver de modo que o Pai seja glorificado. E se algum dia eu esquecer o que é ser cheio, lembra-me deste momento. Lembra-me da tua voz suave, do teu toque que acalma, do teu amor que me envolve. Sela em mim tudo o que foi plantado, para que o inimigo não roube o que o céu entregou. Sela-me com o teu fogo, para que eu nunca volte a ser o mesmo. Sela-me com tua presença, para que eu viva, respire e fale sob o teu domínio santo. Espírito Santo, esta é a minha entrega, e que o que começou aqui continue em mim todos os dias. Que eu viva cheio, guiado, selado e movido por ti. E que a tua glória, uma vez acesa em mim, nunca mais se apague. Espírito Santo, eu te agradeço por cada palavra que transformaste em clamor, por cada lágrima que converteste em oração, por cada silêncio em que tua presença falou mais alto do que 1000 vozes. Hoje eu declaro que não sou mais o mesmo, porque quem é tocado por ti nunca volta igual. Sela, Senhor, tudo o que foi dito aqui. Sela o coração de quem orou, o lar de quem te buscou, a mente de quem decidiu te seguir. Que nenhuma semente plantada neste momento se perca, mas floresça em fé, obediência e transformação. Que cada alma que te encontrou nesta oração descubra o privilégio de caminhar contigo todos os dias, de ouvir tua voz nas pequenas coisas, de sentir tua direção mesmo quando o caminho é estreito. Espírito Santo, marca-nos com tua presença. Que o teu fogo permaneça aceso quando o vídeo terminar. Que a tua paz permaneça mesmo quando o mundo gritar.
e que o teu amor se torne o centro de cada decisão, de cada passo, de cada oração. Nós entregamos tudo, o passado que pesa, o presente que inquieta e o futuro que assusta, porque sabemos que nas tuas mãos tudo se transforma em propósito. E agora, sobre cada pessoa que ouviu esta oração, eu declaro que a paz de Deus guie o teu coração, que a sabedoria dele dirija os teus caminhos e que o amor dele te firme em toda decisão. Que o Espírito Santo te conduza em cada detalhe da vida, que te lembre, em cada amanhecer, que Deus ainda está no controle e que nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos perfeitos do Senhor sobre ti. Se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu o toque do Espírito Santo, declare nos comentários com fé: Espírito Santo, que sua presença permaneça viva em minha vida. Escreva isso como um ato de entrega, como uma semente de fé, e compartilhe esta oração com alguém que precisa aprender a descansar no plano perfeito de Deus. Talvez, através do seu gesto, uma vida seja restaurada, um coração encontre consolo, uma alma volte a crer. O mover do Espírito não termina aqui. Ele continua em você, nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus dias. Que o fogo que começou nesta oração permaneça aceso em todo o tempo. Que a tua vida se torne uma oração viva e que a glória de Deus brilhe em tudo o que você fizer. Amém e amém. Até a próxima oração.